Olá, Fernando. A gente está aqui com Afonso Nina, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais, Brascom. Presidente, primeira pergunta aqui de bate-pronto. O que o governo não está percebendo em relação a essa política de desoneração? Bom, Léo, primeiro, muito obrigado por me receber aqui. Eu acho que o ponto principal é que o governo não está percebendo o sucesso dessa política. É uma política que foi implementada no governo Dilma, né? Nós temos essa política vigente desde 2011 e ela, de forma inequívoca, levou a um aumento dos empregos formais nos setores que são chamados de desonerados. Então, é uma política bem sucedida. Isso que eu falo em relação ao sucesso é baseado em dados públicos, dados de emprego no Brasil, que efetivamente mostra que os setores que são sujeitos a essa política, eles acabam contratando mais pessoas, né, do que outros setores que acabam não sendo desonerados, né, como parte dessa política. E aí eu queria só fazer essa ressalva que é muito importante. O termo desoneração, às vezes, ele confunde. Não existe uma desoneração no sentido de deixar de recolher ou pagar tributos. Existe uma troca de base tributária. As empresas, em vez de pagarem a sua contribuição previdenciária como um percentual fixo de 20% sobre a folha de pagamento, sobre os salários, elas passam a pagar sobre a receita bruta que elas geram, né, em alíquotas que variam de 1% a 4,5% conforme o setor. Então, isso gera um incentivo para a empresa contratar, porque ela está pagando, né, ou recolhendo essa contribuição tributária em cima da atividade econômica que efetivamente ela gera através da receita que ela vai gerar. Isso acaba gerando um círculo que a gente chama virtuoso de gerar mais contratações pelas empresas. Estou aqui com os números, que são os números que vocês destacam, que é importante, que são números públicos, oficiais, do CAGED, de janeiro de 19, assim, período ali que começa, né, a pegar a pandemia, no período difícil do Brasil, a agosto de 23. Né, dados, quer dizer, já agora, mês de agosto passado, né, deste ano ainda. No caso do crescimento dos empregos formais, nos 17 setores, versus os demais setores, houve aí um crescimento de 18,9% em relação à contratação. É isso. Exato. Né? E nos demais setores, a gente teve um crescimento aí de 13%. A gente está falando aí de uma diferença de quase 6 pontos percentuais. É isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse período aí, ele pega justamente um ano antes da pandemia, ou seja, um período pré-pandemia, o durante a pandemia e o período pós-pandemia, até agosto desse ano, que é quando os dados públicos estão disponíveis, e mostram justamente isso, que esses 17 setores cresceram a sua base de empregos em quase 19%, contra 13% do restante da economia. Então, é uma política que justamente num período difícil para a economia, né, e para a humanidade como um todo, que foi o período da pandemia, ajudou as empresas a serem mais resilientes, né, a manterem os empregos e contratarem mais pessoas. Então, isso daí é um entre vários exemplos que os números mostram de sucesso efetivo dessa política. Agora, presidente, caso existe a expectativa, claro, do veto do Congresso, é disso que os senhores estão trabalhando, em relação aos, né, parlamentares vetarem, né, essa decisão do presidente Lula, mas tem uma questão importante aqui que eu queria tratar com o senhor, que é o seguinte: esses números, eles correm o risco de acabarem tendo retrocesso se, de fato, o Congresso não vetar, isso? Sim, exatamente. Quer dizer, nós já estamos agora... A política atualmente ela é vigente até 31 de dezembro desse ano, né? Nós já estamos no mês de dezembro e não houve ainda uma definição. As empresas fazem os seus orçamentos, os seus planejamentos para o ano seguinte, normalmente em torno de agosto, setembro. Ou seja, as empresas já estão, desde então, num momento de dúvida sobre se essa política vai persistir ou não. Caso ela não persista, ou seja, caso o veto não seja derrubado, isso vai ter um impacto imediato, porque você tem no curto prazo uma elevação desse custo, né, que faz com que essa base de empregos acabe caindo. Então a gente teme sim que esse impacto seja grande, tanto para as empresas como para os trabalhadores, do ponto de vista de geração e manutenção dos empregos. Importante aqui, quando a gente se refere em relação a essa questão da derrubada do veto, só para o senhor também explicar como é que está essa questão da tramitação, porque é o seguinte: na realidade, a expectativa na semana que vem é
que o Congresso, né, os parlamentares, derrubem o veto do presidente. É isso, né? Isso. O projeto de lei, ele tramitou primeiro pelo Senado, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, foi para a Câmara, foi aprovado por ampla maioria, depois voltou para o Senado, foi aprovado, né, por voto simbólico, que mostrou justamente que havia um consenso pela sua aprovação. E aí, quando foi para a sanção presidencial, o presidente Lula decidiu fazer o veto integral do projeto de lei, né, e agora, então, o Congresso analisa, né, a derrubada ou a manutenção desse veto. A gente entende que os parlamentares já se manifestaram de forma extremamente positiva em favor desse projeto, porque entendem, né, o sucesso dele e a importância que ele tem na geração e manutenção de empregos formais na economia, no maior dinamismo econômico. Então, a gente tem agora a expectativa de que essa posição dos parlamentares seja ratificada. Presidente, quando o governo, né, na justificativa em relação ao veto, principalmente os representantes ali, o ministro Haddad, né, mais diretamente ligado à economia, e esses representantes do governo, um dos argumentos ali é de que o setor não teria gerado uma quantidade de emprego suficiente para essa política. Queria que o senhor detalhasse esses números, mostrando que, na verdade, o governo pode não estar percebendo, de fato, a importância dessa política. Acho que, claramente, nós não concordamos com essa visão, né, de que essa política não gerou esse impacto. Pelo contrário, como eu já coloquei antes, essa política, sim, gerou impacto de aumento de emprego, de maiores contratações, e eu falo isso com base, novamente, em números públicos, né, do CAGED, que são onde são registrados os empregos no Brasil. Então, claramente, a gente enxerga que esse argumento do governo de que a política não deu esse resultado não é um argumento que se sustenta com os números, né, reais que a gente tem. Eu mencionei essa comparação agora do período de 2019 para cá, mas nós temos várias outras comparações. Por exemplo, havia outros setores que eram desonerados, né, ou faziam parte dessa política anteriormente, eles deixaram de sê-lo em 2018, e a gente fez a comparação, mostra também que esses setores, depois que voltaram, né, a ser, fazer a sua arrecadação através daqueles 20% sobre a folha, eles diminuíram seu ritmo de contratação em relação aos setores que foram mantidos dentro da política. Então, existem vários dados, né, estamos falando aqui de informações factuais baseadas em números, que mostram, sim, que essa política tem um efeito bastante positivo. E a gente não está, segundo os números dos senhores, a gente não está falando desse emprego precarizado, vamos dizer assim. A gente está falando do emprego formais, que tem uma série também de benefícios em relação ao governo. Quer dizer, queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Quer dizer, você fala aqui de empregos formais, né, empregos com carteira assinada, que além da arrecadação para a Previdência, ainda geram arrecadação de imposto de renda na fonte, né, e geram também arrecadação para o Fundo de Garantia. Fora isso, você está, ao aumentar essa base de pessoas empregadas de maneira formal, você está também injetando mais dinheiro na economia, então você gera ainda mais arrecadação através de impostos sobre consumo das famílias e tudo mais. Então tem todo um círculo positivo, virtuoso, que essa política tem gerado. A gente está falando de quantos trabalhadores aí que estão diretamente ligados a esses 17 setores? Hoje são mais de 9 milhões de trabalhadores nesse setor, 9 milhões e 100 nesse momento. Nesse ano apenas de 2023, esse número aumentou em mais de 300 mil trabalhadores, ou seja, foram gerados 300 mil empregos novos nesses 17 setores ao longo desse ano. Ou seja, são setores que estão efetivamente com uma base grande de trabalhadores e que continuam aumentando, e como a gente mostrou, num ritmo maior do que os demais setores da economia. O que nos leva, inclusive, a uma discussão mais ampla de que essa política possa vir no futuro ser estendida ou discutida para outros setores da economia também. Isso é importante, porque, na verdade, não é só uma política para os setores. Imagino que preocupação aqui dessas empresas dos setores, elas não esteja só no fato desses setores. Na verdade, é uma decisão e uma discussão, um debate de política pública. Exatamente, é uma política para o Brasil, né? E o governo tem colocado, e a gente vê de maneira acertada, de que deve haver esse debate mais amplo,
e nós já há bastante tempo nos colocamos justamente dispostos aí a colaborar com esse debate para que efetivamente a gente tenha uma política no Brasil que penalize menos a contratação. Hoje, um empresário, seja um microempresário, seja uma grande empresa, ao contratar, né, formalmente, com carteira assinada, um trabalhador, ele tem uma carga muito grande em cima daquele salário que é pago, e isso acaba gerando um desincentivo a essa contratação, e aí você passa a ter uma maior precarização, empregos informais e tudo mais. Então, o Brasil precisa mudar isso, precisa incentivar a contratação formal das pessoas. Essa política se mostrou muito bem sucedida e a gente está de acordo que haja um debate mais amplo sobre essa política para os demais setores. Mas o que acontece, obviamente, é que agora a gente tem, né, um período até 31 de dezembro, né, que essa política está valendo, que ela precisa ser estendida para as empresas não sofrerem um impacto enquanto esse debate acontece. O governo falou que vai trazer propostas alternativas, mas até o momento não trouxe, e não há mais tempo hábil também para discuti-las. Então, o que a gente está propondo vamos debater alternativas que sejam, inclusive, mais amplas, mas não há tempo hábil para implementá-las agora. Então, mantenha-se a política como está agora e é uma prorrogação por 4 anos, isso é importante também dizer, não é uma perenização dessa política, simplesmente estendê-la por mais alguns anos e aí ter nesse período um debate para uma nova forma mais ampla de estender isso para a economia como um todo. Bem, a gente conversou aqui com Afonso Nina, presidente executivo da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais. Agradeço muito a presença do senhor aqui no SBT News e voltamos a falar em próximas oportunidades. Tá certo. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição para falar mais sobre esse assunto e outros que sejam de interesse do Brasil.